Eu fiquei impactada mesmo com o filme. Finalmente saíram os indicados para o Globo de Ouro de 2021 e ver essa indicação acontecendo, saber que o prêmio vai acontecer, me deu um certo conforto, uma sensação de que as coisas estão começando a voltar ao normal. Ainda que não seja totalmente, ainda que a gente saiba que não estão voltando ao normal que a gente conhecia, mas é aquela sensação de as coisas que acontecem no começo do ano estão acontecendo. Então o Globo de Ouro, o anúncio aqui dos indicados para o Globo de Ouro deu essa sensação para mim, apesar de que também não vai ser a mesma coisa de sempre, o mesmo prêmio de sempre, com um tapete vermelho, toda aquela coisa que a gente está acostumado. Mas vai ter, e isso foi um alívio para mim. E aproveitando que a maioria dos filmes, a maioria não, acho que praticamente todos os filmes que estão concorrendo são lançamentos de streaming, então Netflix, Prime Video, HBO. Eu resolvi que eu vou assistir esse ano, porque em todos os anos eu não assisto, seja Globo de Ouro, seja Oscar, que é o que eu mais assisto mesmo. O Globo de Ouro eu comecei a assistir não faz tanto tempo, agora o Oscar é aquela coisa desde criança, desde sempre que eu acompanho, mas eu nunca assistia a todos os filmes e não sabia do que se tratavam, principalmente porque eles são de cinema, né? Então é meio impossível, a menos que você seja uma pessoa que você goste muito, que você trabalha com isso, ou seja um crítico, seja mesmo da área, é meio difícil você conseguir assistir todos os filmes que estão concorrendo, né? Ir no cinema e assistir. Mas agora que eles estão em todos os streamings e a gente tem acesso a praticamente todos eles, tá muito mais fácil de assistir. Então eu decidi me dedicar, que eu vou dedicar esse mês de fevereiro para assistir tanto as séries ou as que eu consegui, né, porque a série é um pouquinho mais longo, mas principalmente a todos os filmes que eu consegui eu vou assistir. Então eu já assisti 2 filmes, foram eles Pieces of a Woman, que não tem tradução aparentemente, não recebeu uma tradução pro Brasil, que tá disponível na Netflix, e O Sete de Chicago, que também tá disponível na Netflix. Pieces of a Woman eu assisti inclusive já 2 vezes, a primeira eu assisti sozinha, a segunda eu assisti com a minha mãe, meu irmão também ficou lá assistindo. Então Pieces of a Woman vai contar a história da Marta, que é uma mulher que está grávida e decide ter o filho dela em casa. Ela quer fazer o parto humanizado e não quer ir no hospital, não quer ir em nenhum outro lugar, ela quer ter em casa. E no dia do parto dela, ela tá lá começando a ter as sensações, né, as dores, tá começando a entrar mesmo em trabalho de parto. O parceiro dela, o Sean, ele liga pra parteira, que ele já tem contratado, né, que já tá tudo combinado com ela, e fala, né, olha, tá começando aqui, né, você pode vir, não sei o quê. Só que a parteira tá no meio de um outro parto, o que foi também inesperado, e ela fala, eu não vou conseguir ir, porque eu não posso largar aqui, não posso largar esse pra ir pra vocês. Isso causa, né, uma surpresa neles. Como assim? O que a gente tinha planejado vai sair do controle, né, não vai ser o que a gente tinha planejado. Mas ela fala que pode enviar uma pessoa. E é o que acontece, passa alguns minutos, a bolsa da Marta até já estourou, né? Ela já tá realmente entrando em trabalho de parto. E aí a outra parteira, essa nova parteira, chega na casa deles. E por mais que não fosse o que eles estivessem esperando, principalmente o que a Marta estava esperando, tem até um momento lá que ela fala, né? Ah, eu quero a Bárbara, eu quero a Bárbara. A Bárbara é o nome da parteira com quem ela ia fazer o parto inicialmente. Eles não foi de todo ruim, né? Porque afinal ela confia, é uma pessoa qualificada, com experiência e foi indicada pela parteira real deles. Então eles sabem que é uma pessoa experiente. Então essa cena do parto eu acho que é a cena principal do... Acho não, é a cena principal do filme e eu acho que é a cena que mais impactou todo mundo que assistiu esse filme. Porque ela foi gravada totalmente em plano sequencial. E o que significa isso? É aquela cena que não tem corte nenhuma. Então, não corte nenhum. Então, é uma cena que dura 20 e tantos minutos e não tem corte. A câmera só vai se movimentando de uma pessoa para outra, conforme quem ela quer mostrar no momento, né? Ou de um cômodo para outro e tal. Vai se movimentando junto com os personagens conforme eles andam. Essa foi uma escolha, uma tática. Provavelmente eles decidiram por ela, justamente para dar essa sensação de realidade, né, de intensidade à cena. Além disso, a atuação, a interpretação da Vanessa Kirby foi incrível, porque ela realmente mostrou, eu nunca passei por isso, mas eu imagino que seja assim. Eu já assisti, né, em TV, já vi algumas cenas, algumas coisas de como é um parto, mas eu nunca vi presencialmente também, nunca passei por isso.
mas ela assistiu, eu li numa matéria que ela assistiu, ela chegou a assistir a um parto real, pra saber como que é, né? Então ela conseguiu, assim, transmitir muito bem, na minha opinião e na opinião também de algumas outras pessoas, porque ela é a única que tá concorrendo a um Globo de Ouro, justamente pela atuação como melhor atriz nesse filme. É a única indicação que o filme ganhou. Então foi realmente uma atuação muito boa. Ela mostrou todas as sensações, assim, sensações físicas, sensações emocionais, os trejeitos, assim, o jeito que ela se movimentou. Foi muito, muito real. E além dela, a forma como o Sean, o parceiro dela, se mostra assim bem participativo e solícito também foi algo bem legal de assistir, além da atuação da própria parteira. E eu também li isso numa crítica, falando que ela protagonizou os melhores olhares do filme. E realmente, ela mais comunicou pelo olhar do que pela fala. Então, os olhares dela foram realmente impactantes pro filme, assim, realmente foi uma boa tática. Essa aqui do momento do parto, porque depois, né, que ela já mediu várias vezes os batimentos do bebê, e depois tava bom, os batimentos estavam bons, depois ao longo, vai passando os minutos, vai passando o tempo, ela percebe que não tá ficando melhor, não tá melhorando, não tá chegando no nível que tinha que ficar, e aí ela vai começando, ela vai não é que se desesperando, mas ela vai ficando receosa, né, do que pode acontecer. Então nesse momento ela avisa o Sean que se precisar eles vão ter que mover ela para um hospital, vão ter que chamar a emergência. Ele vai, avisa a Marta, e a Marta lá no momento de dor emocional dela fala que ela não quer ir de jeito nenhum para o hospital. E ao meu ver, aquilo é a opinião dela mesmo, ela não queria ir para um hospital, mas acho que teve muito também do estado que ela estava lá no momento, né? Ela meio que não raciocinou na hora. Eu preferi pensar assim, que ela também não raciocinou muito na hora, não tava assim, talvez numa condição muito boa de pensar se tinha que ir ou não pro hospital. Porque na cabeça dela ela não queria ir de jeito nenhum e na cabeça dela tava tudo normal. Agora, os outros que talvez, se precisasse, teriam que ter feito isso na marra, né? Tem que levar pro hospital, leva pro hospital, independente do que ela quer. Nesse caso, a vontade dela não deveria ser levada em consideração, porque corria risco mesmo. Finalmente a bebê nasce e ela chora, ela começa a chorar, então tá tudo bem. E aí nesse momento a parteira vira assim, né? Vira de costas e nesse plano sequencial a câmera se volta totalmente pra ela, pra reação dela, que é uma reação de alívio. E tem um espelho na parede, que reflete, na visão dela, reflete a cama. E aí nessa vez que tem o primeiro olhar marcante dela, o olhar significativo dela no filme, que é quando ela olha pelo espelho, ela tá assim até sorrindo, né, de alívio, só que daí ela olha pro espelho e do reflexo que ela tá vendo no espelho da bebê, o semblante dela se fecha, e aí ela vira correndo, sai correndo e fala: a bebê tá ficando azul, tá ficando roxa, ela não tá respirando. E aí eles começam a fazer qualquer coisa assim, né, a balançar a bebê, é muito tenso. Eu fiquei muito impactada na cena toda e principalmente nessa última cena. Nesse momento a ambulância, deu pra ouvir que a ambulância tá chegando, e aí o Sean sai disparado lá pra fora pra já chamar eles, e eles saem, né, os paramédicos saem, entram na casa, e a cena termina justamente, nem mostra eles entrando na casa, né, só foca a câmera na ambulância lá parada no meio da rua, e é assim que a cena termina, e é assim que a gente entende que infelizmente não deu certo. A bebê morreu, né? Não conseguiu sobreviver. Ela realmente perdeu oxigênio, ficou sem oxigênio e acabou morrendo. E o restante do filme vai mostrar como todas as pessoas, não só a Marta, mas como todas as pessoas envolvidas, o Sean, claro, principalmente porque ele é pai, e a mãe, vão lidar com essa dor. Mas é claro que é principalmente focada na Marta, em como ela vai lidar com essa dor da perda dela. Cada um lida de uma forma diferente. Para alguns, as atitudes dela vão gerar raiva, gerar revolta. Para outros vão gerar, não sei, mais uma empatia maior, não sei. E o que eu gostei muito no filme é que ele é muito simbólico. Tirando a parte de que praticamente
todo filme acontece no inverno, acho que é Boston ou Chicago, a cidade, não me lembro, mas acho que é Boston. O filme ele é separado por datas, né? Ele vai se movimentando por datas, então começa no dia, aparece lá o dia, né, a data na tela pra gente, o dia do nascimento, aí a cena seguinte já é outro dia e aparece a data pra gente, então todo o filme ele é dividido pelas datas. Não vai passar nem um ano até o final dele, né? Vai passar menos de um ano até que ele acabe, até que tudo se resolva. Além de toda a parte deles estarem lá no meio do inverno, vai ser aqueles dias escuros, cinzas, chuvosos, que já dá aquela sensação de tristeza, né? Você já fica com aquela... Não é nada aconchegante, né? Já é uma perda, já tá lidando com a perda e já tá... E tem toda aquela atmosfera, toda aquela coisa em volta, né? Não é um dia bonito de sol, é um dia triste, nublado e chuvoso. Então, tirando isso, eu achei o filme, assim, muito rico em simbologias. Ou, pelo menos, foi como eu encarei. Não sei se foi realmente a intenção deles, mas eu gostei de ficar vendo, assim, algumas simbologias. E uma delas é muito, muito óbvia, né? Muito gritante, que é a da maçã. Logo na cena depois do parto, que é a cena principal, mostra ela indo no supermercado, na parte das frutas, e ela cheirando cada tipo de maçã. Ela pega várias maçãs e começa a cheirar. E aí foca bastante assim no rosto dela, né? Cheirando, sentindo o cheiro de uma maçã. E aí ao longo do filme inteiro você vai vendo que ela só tá comendo maçã, praticamente, né? Sempre que mostra ela, ela tá com uma maçã, ela tá mastigando uma maçã, tá comendo. E aí depois mostra ela indo parece um sebo até, e comprando um livro de germinação. E ela chega em casa e vai fazer a germinação das sementinhas da maçã. Então tem toda essa coisa. Logo de cara você pensa, é a sensação dela, né? Ela quer plantar alguma coisa. É como se ela estivesse compensando de alguma forma com as maçãs. Mas ainda é algo que não fica totalmente claro, né? Por que ela tá fazendo isso? E aí só no final do filme é que a gente vai entender melhor o porquê que ela fez isso, porque justamente da maçã. E esse foi outro momento pra mim que, nossa, na hora que ela falou, na hora que ela revelou assim o porquê, né? Que foi revelado o porquê. Ai, foi outra cena que me acabou, assim. Eu fiquei muito, 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 muito sentida mesmo. Tocou demais essa parte. Eu achei muito incrível e muito sensível. Uma sensibilidade do filme que eu gostei bastante. Outra coisa que pode ser, que na minha cabeça, assim, eu encarei como uma simbologia também, foi a relação das mães, né? Porque ela tem lá a relação com a mãe dela. Não sei se antes, como não mostra nada, não dá pra gente saber, mas o que aparenta é que antes do parto dela, antes dela ter a filha, ela tinha uma relação normal com a mãe, né? Apesar de a mãe não gostar do parceiro dela, do Sean, e isso fica claro logo de cara, a relação mesmo entre as duas não parece ser ruim. Isso parece ser uma relação boa. Mas depois do parto ela se fecha completamente com todo mundo, né? Ela não tá mais aberta, ela não tem mais a mesma relação que ela tinha com ninguém e consequentemente também não vai ter com a mãe, mas principalmente com a mãe porque a mãe começa a ter umas atitudes que ela não gosta, a querer fazer umas coisas que não é o que ela tá querendo fazer e ao mesmo tempo ela não tá querendo fazer justamente pra contrariar o que a mãe quer fazer e o que todo mundo quer saber, porque ela quer totalmente estar fazer o oposto que todo mundo faz. Foi meio que uma defesa dela, né, que ela encontrou para se proteger nesse momento dela. E a simbologia entre mãe e filha foi que lá num determinado momento, num dia tal lá, que acontece que na minha cabeça foi o segundo clímax, né, do filme. Eu entendi como sendo o segundo clímax do filme, que daí vai acontecer já indo pro final dele. Elas têm uma discussão, finalmente tem uma discussão, porque até então tá só aqueles diálogos, assim, que não levam nunca a lugar nenhum. E nesse dia elas finalmente têm uma discussão que eclode, assim, as coisas, né? Que finalmente elas vão falar tudo que elas estão sentindo uma pra outra, ou que vão expressar a emoção. E aí a mãe dela conta pra ela uma história da vida dela, de quando ela nasceu, de quando a mãe da mãe dela teve ela, que também foi uma coisa sofrida, um parto sofrido, digamos assim. Ela foi uma bebê que sofreu, então
É como se tivesse... Sabe aquelas coisas que a gente vê, às vezes, de sofrimentos que passam de mãe pra filha, né? Da avó pra mãe, da mãe pra filha. Então, parece que eles quiseram abordar isso de certa forma. Esses traumas que passam de mãe pra filha, e daí você passa pra sua filha, que passa pra outra, passa pra outra. Tem também a casa, a simbologia da casa, que eles focam muito. Em vários momentos do filme, a gente vai vendo que a casa deles vai ficando suja e eles não limpam de jeito nenhum. Então tem louça acumulada na pia, as plantas estão todas morrendo, assim, tá aquela coisa nojenta mesmo, e eles não limpam. Por quê? Eles não limpam porque eles não estão ainda se desprendendo das emoções, não conseguiram ainda liberar essas emoções, então isso está se refletindo na casa. E aí no final do filme, quando finalmente as coisas se resolvem, a gente já vê lá, eles focam justamente no momento que ela tá pegando, lá tá com um copo de água, pegando água na pia, e a pia já tá totalmente limpa, e toda a pia já tá limpa, a mesa já tá limpa, as plantinhas já foram trocadas até, então são plantas com vida mesmo, não são mais plantas mortas. E e aí finalmente já passou alguns meses, né, porque desde do parto até o julgamento, então já conseguiu sair do inverno, já não é mais inverno, já tá acho que na primavera, indo pro verão, então já não tá mais aqueles dias nublados, cinzas, já tá com sol, já tá mais calor, então dá toda uma leveza que não teve o filme inteiro. No final, quando as coisas se resolvem, finalmente vem essa leveza que a gente estava esperando. Então eu gostei muito, muito, muito dessa simbologia também, que eles focaram bastante, né? Eles usaram muito a parte visual e a parte simbólica para demonstrar, não apenas diálogos, ambiente falando, não só as palavras. E para fechar, eu acho que o filme ele não tomou partido, não quis tomar partido de nenhum lado. Porque tem até um momento, ainda no começo, mostra o Sean olhando assim na internet, uma notícia a respeito do assunto, tá falando sobre, né, a possível condenação da parteira, e que isso está acontecendo porque é uma espécie de caça às bruxas alimentadas pelos médicos, pela comunidade médica. Os médicos querem que os partos aconteçam nos hospitais, não com as parteiras, então dizem que essa perseguição e essa possível condenação dela é algo fomentado pela comunidade médica. Mas isso é de acordo com a notícia que ele tá lendo lá no momento, que a gente imagina, né? Numa situação dessa, você poderia ler uma coisa dessas. Mas no final, o filme deixou bem claro que não tomou partido, porque é uma situação que não tem que tomar partido. Ela é o que é. Se lá o parto humanizado que ela queria, ou o parto em casa com uma parteira, não tá dando certo, correria o risco de tirar a vida da bebê, que é o que acontece. Quem tá defendendo, aliás, a parteira joga tudo isso em cima dela, né? Por que ela não foi no hospital, mas você recebeu o conselho de ir pro hospital, por que você não foi? Então, se a situação tá pedindo isso, é o que tem que acontecer, porque é a vida que tá correndo risco. Tudo se trata de, como é que fala, ser sensato na hora de decidir. Isso que eu entendi que eles quiseram mostrar. Então não tem um partido, não tomou partido pra um lado ou pra outro. Então, como eu disse, o filme tá disponível na Netflix pra todo mundo assistir. Tá disponível desde janeiro desse ano. O filme foi dirigido pelo Cornel Mundruczó. Eu vou colocar o nome aí na tela pra vocês entenderem melhor, porque não sei se eu tô pronunciando certo. O roteiro foi feito pela Kata Weber, que eu descobri que eles são casados, ou enfim, eles são um casal. E a história, o roteiro, né, escrito por ela, a história escrita por ela, foi baseada numa experiência pessoal. E o filme está concorrendo a um Globo de Ouro, indicação de melhor atriz para Vanessa Kirby. E apesar de eu ainda não ter assistido os outros filmes com as atrizes que estão concorrendo a melhor atriz também, vou ficar muito feliz se ela ganhar, porque eu achei a atuação dela brilhante. Eu só tinha assistido 2 filmes até então com ela. Eu não assisti The Crown, porque eu sei que ela trabalha no The Crown, mas eu não assisti ainda The Crown pra ver lá como que ela é, né, naquela atuação. Mas até hoje eu só tinha assistido 2 filmes com ela, que são o Questão de Tempo. É uma personagem totalmente caricata, né, não é séria, não tem nada de sério. E no Como Eu Era Antes de Você, que ela é a ex-namorada do personagem principal lá, que eu esqueci o nome, que depois ele vai no casamento, né, que ela tá casando. Então só esses 2 filmes eu tinha assistido com ela, não tinha visto ainda nenhuma outra atuação. Acho que foi até isso que me estimulou a assistir ao filme logo de cara, porque eu quis ver, né, nossa, ela tá concorrendo, ela tá sendo bem
aclamada pela crítica, né, a atuação e tal, então deixa eu ver como vai ser. E realmente eu não esperava sentir tudo que eu senti assistindo esse filme, eu fiquei impactada mesmo com o filme. Então é isso, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês já assistiram o filme Pieces of a Woman, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, qual a impressão de vocês, o que vocês acharam das atitudes dela, da personagem da Martha, o que vocês acharam da atuação da Vanessa, o que vocês acharam no filme como um todo, sobre os outros personagens, sobre essas simbologias que eu falei, tudo. Deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir e não esqueçam de compartilhar e também se inscreva aqui no canal, que eu tô começando o canal agora. Um beijão e até o próximo vídeo.